enquanto muitos só enxergam o agora. Alguns poucos já estão vivendo o amanhã. Eles veem portas onde todos só enxergam muros. Veem pontes onde todos só veem abismos. É mentalidade. Não é sorte. É visão. São pessoas raras, chamadas de loucos por uns, visionários por outros. Mas na verdade, são os escolhidos. Aqueles que carregam dentro de si algo invisível. Uma capacidade de ver além do que os olhos permitem. E é isso que transforma suas ideias em realidades que mudam o mundo. O que existe na mente dessas pessoas que enxergam o invisível antes que ele se torne visível? Como elas desenvolvem uma visão tão poderosa, que desafia a lógica, rompe limites e transforma destinos? E mais importante, como você pode desenvolver essa mesma mente? O que significa ver além? Ver além não é apenas sonhar. É enxergar possibilidades onde outros veem fim. É olhar para um terreno vazio e visualizar um império. É observar um momento de dor e sentir que ele carrega uma lição transformadora. É olhar para dentro de si e ver um potencial adormecido que ninguém mais viu. Pessoas comuns enxergam o que é. Pessoas visionárias veem o que pode ser. E é isso que as torna perigosamente diferentes. Porque enquanto o mundo está preso no presente, elas já vivem mentalmente no futuro. Os que viram além. José do Egito. Enquanto seus irmãos viam apenas um adolescente sonhador, José enxergava-se como líder. Mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão, sua visão nunca foi enterrada. Ele via além das correntes. E por isso, Deus o elevou. Moisés. Enquanto os hebreus viam apenas deserto, Moisés via a terra prometida. E mesmo enfrentando murmúrios, resistência, sede, fome, ele seguia. Porque quem vê além, não depende das circunstâncias. Jesus. Enquanto os fariseus viam pecadores, Jesus via pescadores de homens. Enquanto o povo via cruz, ele via a ressurreição. Ele via o invisível, falava com sabedoria eterna. Porque via além do tempo. Napoleão Hill. Visão clara é poder. Napoleão Hill escreveu: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A chave está aí. Conceber e acreditar. Antes de qualquer conquista material, existe uma imagem mental nítida. É como se a vitória já tivesse acontecido, só faltasse o tempo obedecer. Hill chama isso de Definiteness of Purpose, propósito definido. Mas esse propósito não é uma meta qualquer. É uma visão ardente, gravada na mente com tanta clareza, que o universo começa a conspirar. Como desenvolver essa mente? Você não precisa nascer gênio. Você só precisa ensinar sua mente a ver além. Mas como se faz isso? Como criar a habilidade de enxergar além da dor? Como treinar sua percepção para perceber o invisível? Como fortalecer sua imaginação para transformar ideias em matéria? Aqui começa a virada. Os princípios de quem desenvolve a visão que ninguém tem. Silêncio interno. A mente comum está cheia de ruído. Mas a mente que vê além, aprendeu a silenciar. No silêncio, surgem as ideias mais revolucionárias. Jesus se retirava para orar. Moisés subia ao monte. José interpretava sonhos na solidão. O silêncio revela o que o barulho esconde. Imaginário ativo. Visionários ensaiam mentalmente sua vitória. Eles veem com os olhos da fé antes de ver com os olhos do corpo. Napoleão Hill chamava isso de imaginação criativa. Você pensa, sente, visualiza, escreve. E quanto mais real na mente, mais inevitável no mundo. Foco inabalável. Quem vê além não se distrai com o agora. Ele enxerga o caos como uma parte da construção. Enquanto os outros reclamam do problema, o visionário visualiza a solução. Coragem para ser incompreendido. Você será chamado de louco, de utópico, de iludido. Mas lembre, toda mente que vê além incomoda as que só veem o óbvio. Fé inquebrável. Ver além é um ato de fé. A mente comum exige prova. A mente visionária é a própria prova. Ela acredita antes de ver. E por isso, acaba vendo o que os outros jamais verão. Quando ninguém vê o que você vê, chegará o momento em que ninguém vai entender seu caminho. Vão rir do seu projeto. Vão duvidar dos seus sonhos. Vão minimizar suas ideias. Nesse ponto, você terá duas opções.
Desistir e voltar para o comum. Seguir firme, mesmo sozinho. É aí que os escolhidos se revelam. Não quando tudo está claro, mas quando só eles ainda enxergam. Porque ver além é um ato de resistência. Você acredita quando não há provas. Você insiste quando todos recuam. Você planta onde ninguém mais vê solo fértil. O mundo é transformado por quem vê além. Todas as maiores revoluções da humanidade começaram na mente de alguém que ousou enxergar o que ninguém via. Steve Jobs via computadores como extensão da criatividade humana. Martin Luther King via igualdade onde só havia racismo. Madre Teresa via dignidade onde havia miséria. Jesus via eternidade onde havia morte. Essas pessoas não apenas viram, elas acreditaram até o fim. E pagaram o preço da incompreensão, da rejeição e até da dor. Mas nunca abriram mão da visão. Comece pelo propósito definido. O que você quer construir com sua vida? Escreva. Desenhe. Declare. Visualize com detalhes. Feche os olhos e veja o que deseja. Como se já fosse real. Todos os dias. Escreva o invisível. Torne sua visão tangível com palavras. Crie mapas mentais. Faça planos visuais. Fale com fé. Suas palavras moldam sua mente. Diga o que quer ver, não o que vê agora. Corte o ruído. Desconecte-se do excesso de informação. Vá para o silêncio criativo. Cerque-se de visionários. Andar com quem só reclama te cega. Andar com quem sonha te desperta. Haja como se já fosse. Comporte-se como alguém que já enxerga. Porque a mente antecede o corpo. Você tem dentro de si o poder de ver além. Mas precisa acordar essa visão. O mundo não precisa de mais realistas. Precisa de reveladores. De pessoas que carregam o mapa de um futuro ainda invisível. Você é uma dessas pessoas. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a enxergar. Enquanto o mundo desacredita, você vê potencial. Enquanto o sistema bloqueia, você vê brechas. Enquanto tudo desaba, você vê uma nova fundação. Isso não é otimismo barato. É a mente que vê além. E quando ela desperta, nada mais a detém. Se esse vídeo falou com você, comente agora. Eu vejo além. E ninguém pode apagar o que Deus acendeu em mim. Curta. Compartilhe com alguém que carrega um sonho, mas ainda não aprendeu a visualizar a vitória. E se inscreva no canal, porque aqui, você treina sua mente para enxergar o impossível e transformar em realidade. O futuro é invisível, até que alguém com visão o transforme em presente. Às vezes tudo parece parado. Nada acontece. Nenhum convite chega. Nenhuma porta se abre. Nenhum sinal de mudança. É como se a vida tivesse pausado. Por dentro, algo está em ebulição. O coração pulsa forte. A mente trabalha em silêncio. O espírito se move. Ninguém vê. Mas você sente. É como uma semente debaixo da terra. Por fora, não há movimento. Mas por dentro, raízes estão se formando. Esse é o segredo dos que constroem futuros extraordinários. Eles avançam no silêncio. Porque alguns parecem estagnados por fora, mas por dentro estão vivendo as maiores transformações da vida. E mais importante, como você pode crescer no silêncio, até que ninguém mais possa negar o que está nascendo dentro de você? Arte de crescer em silêncio. Vivemos em uma era de barulho. Likes, vídeos, provas, ostentação, aplausos, números. Tudo precisa aparecer. Tudo precisa gritar, olhe para mim. Mas os verdadeiros gigantes crescem no escuro. Eles não anunciam. Eles não se justificam. Eles não explicam. Eles constroem por dentro. É o tipo de crescimento que não é para ser visto, é para ser vivido. Talvez você esteja nessa fase agora. Tudo do lado de fora parece parado. Mas você sabe, lá dentro algo mudou. Você não pensa mais como antes. Você não sente mais como antes. Você não suporta mais o que antes aceitava. Isso é sinal de evolução. O casulo pode parecer prisão. Mas por dentro, a lagarta está virando borboleta. Jesus no deserto. Antes dos milagres. Antes dos seguidores. Antes dos sermões e da cruz. Jesus passou 40 dias no deserto. Sozinho.
sem multidão, sem holofotes. Mas ali, ele estava sendo preparado. Foi no silêncio do deserto que a identidade dele foi provada. E quando saiu, não era mais apenas um carpinteiro. Era o homem mais perigoso para o sistema. Aqueles que se movem no deserto, governam nos palácios. Napoleão Hill, O Poder do Crescimento Invisível. Napoleão Hill escreveu: você pode estar a 3 passos da vitória, mesmo quando tudo parece parado. Hill falava do espaço invisível entre o plantio e a colheita. É quando a mente está se reprogramando. É quando os pensamentos certos começam a substituir os sabotadores. Mas como a mudança interna, muitos confundem com estagnação. Eles não veem o que está acontecendo. Mas o invisível está em trabalho. Um vulcão pode ficar adormecido por anos. Nada parece acontecer. O céu está azul. A paisagem é pacífica. Mas por dentro, o fogo está acumulando pressão. Até que um dia, explode. Assim é o crescimento silencioso. Você está em erupção interna. Mas o mundo só vai perceber quando não puder mais ignorar a força que estava sendo cultivada no escuro. Quando o mundo não vê nada, mas você sente tudo. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Você tenta justificar o silêncio, mas todos cobram movimento. Você sumiu. Você tá parado. Cadê os resultados? E você sorri por fora, mas por dentro, há uma guerra acontecendo. Você sabe que não está parado. Está mergulhado. Está cavando. Está renascendo. O mundo mede por visibilidade. Mas Deus trabalha por profundidade. A dor do silêncio, quando parece que nada está acontecendo. Essa é a parte mais difícil. Você ora, mas não vê nada. Você trabalha, mas não colhe nada. Você acredita, mas não recebe nada. Mas será mesmo que nada está acontecendo? Ou será que tudo o que importa está acontecendo por dentro? Esse é o ponto mais decisivo da jornada de qualquer vencedor. Porque é aqui que a maioria desiste. Não é falta de fé. É falta de paciência com o invisível. O que os grandes fizeram no silêncio? José na prisão. Injustiçado, esquecido, traído. Anos de invisibilidade. Mas por dentro, ele estava se preparando para governar o Egito. Davi no campo, cuidando de ovelhas, ignorado pelos irmãos. Mas ali ele aprendia a lutar, a liderar, a ouvir Deus. Antes de matar Golias, ele matou o silêncio. Você agora, talvez esteja no seu campo, na sua prisão, no seu deserto. Mas o que você constrói no invisível vai te sustentar quando o visível chegar. O dia em que ninguém vai entender. Vai chegar um dia em que você vai aparecer. Mas não será um aparecer normal. Será como uma luz que explode. Como uma presença que impõe respeito. Como uma autoridade que ninguém mais pode ignorar. E os mesmos que diziam: ele sumiu. Ela parou. Vão perguntar: de onde veio tudo isso? E você vai sorrir. Porque vai saber. Veio do fogo que queimava por dentro. Enquanto tudo fora parecia parado. O valor do que ninguém vê. O mundo te ensina a mostrar. Mas a alma te chama para esconder. Para crescer no secreto. Para amadurecer sem pressa. Para que, quando chegar a hora, nada possa te parar. O que você está cultivando agora, longe dos olhos do mundo, é o que vai te sustentar no topo. Para avançar mesmo no silêncio. Aceite o invisível como parte do processo. Crescimento real não faz barulho. Confie no tempo de Deus. Se está demorando, é porque está sendo bem construído. Reeduque sua mente para valorizar o interno. Nem todo progresso precisa ser postado. Ame o processo mais do que o resultado. O que transforma é a jornada silenciosa. Use o silêncio para aprofundar raízes. Você está crescendo na parte mais importante, por dentro. Respeite seu tempo. Não se compare com quem já colhe. Você ainda está plantando. Fique em silêncio até que o mundo precise ouvir você. Quando for a hora, sua presença falará mais que 1000 palavras. Talvez você esteja no momento em que tudo parece parado. Mas isso não é um fim. É o começo de um novo nível. Você está em reforma. Você está se limpando de velhos pensamentos. Está se desconectando do que te sabotava.
Está se preparando para ser o que nasceu para ser. E esse processo exige silêncio. Exige sumir por fora para renascer por dentro. Então não se preocupe se ninguém te vê. A lagarta também some. Mas quando volta, voa. Há uma chama aí dentro. Você sente. Ela queima. Ela pulsa. Ela te move, mesmo quando os pés não saem do lugar. Essa chama é Deus soprando sobre a sua essência. Te lembrando. Não acabou. Só está começando. Não duvide do processo. Você está avançando. Mesmo que ninguém veja. Você está sendo preparado para um impacto que ninguém poderá explicar. Se esse vídeo falou com você, comente agora. Eu estou em silêncio, mas por dentro estou pegando fogo. Curta. Compartilhe com quem está vivendo esse momento de pausa externa e movimento interno. E se inscreva no canal, porque aqui, o invisível é valorizado, e o silêncio é a prova do crescimento real. A chama que está dentro de você, em breve, vai iluminar o mundo.